Na terça-feira, nós exibimos uma reportagem sobre um pedido de ajuda. A estudante Caroline Malaquias resgatou um cachorro que foi atropelado. E hoje nós viemos até o hospital veterinário que prestou os primeiros cuidados a esse animal. Eu estou aqui com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, esse tipo de acidente é recorrente? Acontece bastante. É um tipo de situação normalmente emergencial. A gente atende esses animais normalmente em plantões, muitas das vezes. São acidentes que ocorrem tanto, não tem um horário específico de acontecer, por conta do movimento, o fluxo de carros na cidade, motos também, e a quantidade de cães errantes, ou mesmo às vezes fugas que acontecem de casa, acaba sendo um problema recorrente. Inclusive até hoje a gente tem alguns animais que estão aí internos que foram politraumatizados, aconteceram de terem sido colhidos por tipo de veículos automotores ou motocicletas. Então acontece bastante. E assim como aconteceu com a Caroline que resgatou esse animal, quais são os primeiros procedimentos a serem feitos ainda no local? Sim, o primeiro procedimento que a gente pede para ser feito, primeiramente seria avaliar o animal no momento ali, ver a situação que ele se encontra. Seria bom também, nesse momento, tentar manipular o mínimo, que a gente não sabe o tipo de fratura que foi feito, e assim que possível, resgatar o animal e trazer até o plantão, ou se for o caso, na clínica em horário comercial. Precisa ser socorrido. Muitas das vezes, por se tratar de um cão ou de um gato, que às vezes acontece, e a fisiologia ser um pouco diferente, não existe um primeiro cuidado inicial que às vezes a gente toma como ser humano, que às vezes tem esse primeiro cuidado. Então assim, o adequado mesmo é o quanto antes trazer o animal à clínica, assim que possível, no local tentar manipular o mínimo possível, a não ser que esteja acontecendo algum sangramento muito visível, tentar estancar às vezes com um pano limpo, alguma compressa de gás ou algo que tiver no local, fazer um primeiro socorro nesse sentido e o quanto antes trazer para a nossa avaliação, porque é isso que vai fazer com que esse tempo, a gente chama de um tempo importante entre a vida e às vezes o animal virar óbito. Por quê? O quanto antes a gente conseguir avaliar esse animal, tirar do choque inicial, porque normalmente a gente tem um choque muito grande desse animal, o quanto antes a gente conseguir verificar e examinar e estar acompanhando, isso vai facilitar muito e trazer a possibilidade de uma recuperação mais rápida a esse paciente. Doutor Rafael, falando agora sobre os cachorros de rua. Aqui em Jataí é muito recorrente, é possível ver diversos deles. Como seria a melhor forma de solucionar esse tipo de assunto? Hoje, o que a gente tem de mais eficaz para o controle populacional seria a castração desses animais errantes. Esses animais que ficam na rua, quando se reproduzem, causam uma prole muito grande. Isso aumenta o número de animais errantes. Então, a forma mais adequada e eficaz de a gente conseguir controlar isso seria fazendo o procedimento mesmo de castração, tanto nos machos quanto nas fêmeas. Por quê? Porque isso vai fazer com que haja um controle populacional e reduza a população de cães errantes. E é importante também que os proprietários se conscientizem disso, não só os de rua, mas os que têm posse em casa também. Por quê? Porque acaba fugindo às vezes e acontece desse animal se reproduzir, principalmente nas épocas de cio, quando os animais ficam com os hormônios mais à flor da pele e tem esse hábito de fugir, de fuga, e isso acaba achando sempre um cão errante, causa uma prole que às vezes, muitas vezes é indesejada, e uma prole de um cão de porte médio pode aí gerar até 10 crias, 12 crias. Então isso assim, gera depois uma grande quantidade de animais. Então o adequado é não só os errantes, mas também os proprietários que têm a posse dos seus animais, os tutores, buscarem castrar os animais, tá? E falando ainda sobre castração, porque para muitos isso é um tabu. Quais são as vantagens de ter um animal castrado? Olha, falando primeiramente das fêmeas. As fêmeas, elas têm, além de reduzir o risco de uma gestação indesejada, né? A gente consegue aumentar a longevidade. Se o animal for castrado antes do primeiro cio, quando não tem intenção reprodutiva, esse animal ele reduz um risco de aparecer tumor específico de mama em até 99%. Então também que vai causar depois um grande transtorno ao animal futuramente. Já que hoje em dia a questão dos tumores estão aparecendo mais porque os animais estão vivendo mais tempo. Então isso
traz, às vezes, esse tipo de situação. Além de facilitar com que esse animal não tenha uma infecção uterina, que vai ter que depois fazer uma castração numa situação de um risco muito maior, porque ele já tem um problema instalado nele. E além disso, esse animal ele tem uma chance de longevidade muito maior. Então, assim, os machos também reduzem essa demarcação territorial e isso facilita bastante o proprietário. Além de aumentar a longevidade e, com certeza, essa questão da prole indesejada, né? Tanto o macho quanto na fêmea. Nos gatos, isso tem a mesma proporção, tanto para as fêmeas quanto para os machos. Doutor Rafael, aqui em Jataí existem muitos grupos que adotam e recolhem animais de ruas. E às vezes eles fazem esse intercâmbio, né, para as pessoas que querem adotar. Mas muita gente capta esse animal direto da rua. Qual o primeiro procedimento a ser feito? Sim, o animal que ele é errante, que ele vive na rua, o adequado, a primeiro momento, quando você adota um animal desse, seria trazer para uma avaliação inicial. Por quê? Para a gente coletar um material para fazer exame de sangue, bioquímicas, para a gente conseguir ter um panorama de como está a saúde desse animal. Porque muitas vezes as pessoas adotam o animal, recolhem ao seu ambiente de casa e vão tratando por ali, dando continuidade. Se a gente consegue avaliar esse animal logo de início, esse animal, se forem problemas pequenos, a gente pode conseguir intervir antes e conseguir que o animal tenha uma qualidade de vida e melhore bem mais rápido. Às vezes as pessoas recolhem, deixam em casa e vão esperando, e se o animal já é um animal que está na rua, tem alguma doença de pele, alguma doença interna, alguma hemoparasita, isso pode acabar depois numa situação mais grave. Então o adequado é o quê? Recolhe o animal, traz para uma avaliação, para fazer vermífugos, para avaliar também a condição, porque esse animal vai ter que ser vacinado, mas antes das vacinas é importante que seja feito um perfil de saúde para ver se está tudo ok, porque se a gente vacinar um animal doente, o que acontece muitas vezes da pessoa recolher esse animal e já leva para fazer vacinas, se esse animal é vacinado com alguma doença já instalada em seu organismo, isso pode acabar prejudicando ao invés da vacina fazer o efeito benéfico. Então o adequado é fazer essa avaliação inicial com o veterinário para posteriormente depois estar organizando o calendário de vacinas, vermifugações e esse animal ter uma qualidade de vida melhor. E esse animal, ele é possível de ser adestrado ainda? O animal, quanto mais jovem, a facilidade de adestramento é maior. Esse animal mais velho, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior. Mas muitos animais, por estarem em um lar e se acostumarem com o ambiente da casa, eles acabam se adequando àquela rotina, né? Não é nada que esse animal não vai conseguir ser adestrado. Não. Hoje existem especialistas que conseguem dar auxílio nesse primeiro passo de ensinar, adestrar o animal. É lógico que quanto mais jovem esse animal for recolhido, maiores as chances dele aprenderem. Mas nada impede que o animal velhinho ou idoso também se acostume à rotina da casa e se adapte aos seus proprietários. E para a gente terminar, o hospital veterinário foi o que prestou os primeiros socorros ao amarelinho. Ele vai ficar bom? Então, o que a gente espera agora é que com a parte cirúrgica, que foi a primeira alternativa que a gente teve, ter que operar, que tinha várias lacerações, a gente conseguiu dar um cuidado inicial muito bom. Ele vai passar agora por algumas avaliações ortopédicas, se eu não me engano foi até operado, ou ontem ia ser operado, ou hoje, não tenho certeza, para fazer a correção das fraturas que ele teve. A nossa expectativa é o quê? Que ele se recupere super bem. Foi importante o resgate dele, esse primeiro cuidado que a gente teve, para que ele tenha essa recuperação. Então a gente acredita sim que o amarelinho vai se recuperar, é um animal super dócil, muito bonzinho, e que com certeza vai trazer muitas alegrias a quem adotá-lo, ou quem for o seu tutor daqui para frente. A gente agradece, então, a sua participação aqui na TV Jataí. Fica mais uma vez o apelo aí para você que possa ajudar na contribuição do amarelinho. E a gente volta ao estúdio.